Apesar do Museu de Zoologia já existir há muito tempo, inicialmente, as pessoas guardavam aqui material de tese e tinha bastante Lepidoptera já, borboletas e mariposas, a coleção mesmo de Lepidoptera, como a gente conhece, se iniciou no ano 2000, após um projeto dentro do âmbito do Biota FAPESP, que é um programa muito grande ligado em biodiversidade da agência FAPESP de fomento à pesquisa aqui em São Paulo. Então, com esse grande projeto, nos anos 2000 foram adquiridos armários, gavetas, alfinetes e ganhamos muito dinheiro para campo, especialmente no estado de São Paulo. Dessa maneira, houve coletas intensivas em todos os setores do estado. Posteriormente, foram ainda no final dos anos 2000, a gente acabou acomodando a coleção do professor Brown e a minha coleção pessoal assim que eu fui contratado na Unicamp. Então, em 2005, com o meu contrato, eu trouxe minha coleção inteira e hoje ela faz parte do acervo. Se a gente pensar rapidamente, o histórico da coleção de Lepidoptera era uma coleção nova ainda. Não tem nem 20 anos de existência. Então, hoje ela conta com mais de 270 mil exemplares de borboletas e mariposas, sendo que mais de 20 mil já estão alfinetados e montados, cerca de 10 mil, um pouquinho mais, já são tombados. Então, a coleção está crescendo de maneira bastante grande nos últimos tempos. Muita gente passou por aqui, ajudou, deixou material. Ainda dentro do projeto, o professor Victor Becker, que é um dos maiores especialistas em mariposas do mundo, passou aqui vários meses com financiamento do projeto para coletar mariposas, coletar, montar, identificar. E todo esse material já está tombado e identificado. Alguns dos primeiros alunos a trabalharem com diversidade de Lepidoptera deixaram um material bastante valioso aqui. Então, o material do Márcio Errara, do Danilo Ribeiro e recentemente de muitos outros alunos e pós-doutorandos que têm vindo e feito coletas imensas, não só em São Paulo, mas em todo o país. Esse material vem de todas as partes da América do Sul. Obviamente que tem muito do Brasil. Se a gente pensar em todo o projeto Biota, também tem muito de São Paulo e talvez do Sudeste de modo geral, mas tem material desde o México até a Argentina. Ainda existe bastante material da América do Norte. E sempre também a gente encontra material de pessoas que viajam para outros lugares. Então tem material da Europa, tem material da Ásia, da Oceania, né, Austrália, Nova Zelândia. É pouca coisa, mas já é representativa e começa a fazer um pequeno acervo. E acho que vale a pena lembrar que o professor Brown coletou por muitos anos em muitas áreas da América do Sul, áreas que hoje são praticamente degradadas e devastadas. Então existe um material aqui que é testemunho do que existiu nessas localidades do passado. Então tem material da Colômbia, do Peru, de amplas áreas da Amazônia, quando, por exemplo, quando a grande rodovia Cuiabá-Santarém foi aberta, ainda era selvagem, ele passou de carro, de jipe, parando em vários pontos e coletando. Algumas dessas áreas hoje ainda estão intactas, mas outras já foram muito ocupadas. Também destaco aqui toda a região de Rondônia, que foi um estado extremamente ocupado, então tem material valiosíssimo e testemunho do que existiu em Rondônia antes da ocupação. E na região de Manaus, que é uma metrópole enorme, que tem crescido cada vez mais. E também, se pensar bem, o professor Brown coletou muito durante a abertura da BR-101 na região da Bahia, do Espírito Santo e sul da Bahia. Toda essa área foi relativamente bem coletada e são áreas que foram bastante degradadas. Então, o testemunho que a gente tem aqui é importantíssimo e ainda pouco estudado. Durante a concepção do que seria a coleção de Lepidoptera dentro do museu, a gente tentou seguir todos os parâmetros mínimos de qualidade para manutenção do material biológico ao longo do tempo. Então, além de armários e gavetas padrão, a gente conta aqui com ar-condicionado que mantém a temperatura controlada. A gente não usa mais naftalina, que era bastante prejudicial para a saúde, a gente está usando cânfora. Adicionado a isso, a gente tem ainda expurgos periódicos, pelo menos uma vez a cada 6 meses, o museu inteiro, tanto a coleção de Lepidoptera quanto as outras coleções secas, peles de aves e mamíferos, e todo o prédio do museu é expurgado. Então a gente tenta com isso manter a integridade do material. Se a gente pensar nos mais de 200 mil exemplares envelopados do professor Brown, material que às vezes tem 30, 40 anos de idade em envelopes, eles são extremamente suscetíveis a serem atacados por pragas. Então a gente tem que garantir a integridade do material aqui dentro. Então são essas medidas que a gente tem tomado e que tem funcionado relativamente bem. Então nós temos tentado nos últimos tempos fazer todo esse trabalho integrado, que inclui separar todo o material que está dos freezers, retirar de envelope todos os indivíduos, olhar um por um, ver se tem repetições, tirar perninhas, outro material de tecido para futuros trabalhos moleculares, montar o material, se possível já identificá-lo,
Tem pessoas que estão ligadas à formação de um banco de dados, que ainda está bem inicial, mas é o nosso próximo objetivo, é ter todo esse material que está tombado num banco de dados nosso, que possa ser integrado futuramente com outros bancos de dados, já partes das atividades do museu. E, além disso, nós temos tentado de maneira muito efetiva organizar o material antigo. Então, pouco a pouco, a gente está buscando esse material relevante das coletas que vêm desde os anos 60, se a gente pensar no material do professor Brown, e de material que foi coletado há 5, 10 anos atrás e que ainda estão em freezer, e às vezes tem material valiosíssimo. Então, essa força-tarefa, vamos dizer assim, ela está sendo imprescindível para a gente conseguir resolver e colocar a coleção do museu no que eu penso que seria o caminho correto para que ela seja eterna, útil e que no futuro ela seja facilmente organizada quando nós não estivermos mais aqui. Nós temos aqui diversos tipos primários de várias espécies de borboletas que têm sido descritas pelo nosso grupo. É interessante que alguns desses tipos são material recente, mas tem coisa muito antiga. E um exemplo interessante é da recém-descrita Ragesia argentata, cujo um dos parátipos é um material que foi coletado pelo professor Brown há muito tempo. Esse material então estava aqui na nossa coleção, talvez não fosse conhecido ou tivesse sido reconhecido na época, mas hoje ele é um material importantíssimo, né? Ele é um testemunho de uma localidade, de uma época de coleta, de uma data, enfim, para uma espécie nova de borboletas. Já existe um projeto em execução de um novo prédio do museu. Estamos num prédio que não foi originalmente concebido para receber uma coleção biológica. O novo museu, uma iniciativa muito importante, liderada pela professora Cecília Amaral, que por muitos anos foi coordenadora do museu, ele já está sendo construído com financiamento da Petrobras e também da própria Universidade Estadual de Campinas e deve estar pronto aí entre 3 a 5 anos, dependendo do andamento das obras. Embora eu tenha mencionado particularmente o programa Biota FAPESP, e a FAPESP realmente contribuiu muito com a formação do museu como um todo, a gente não pode deixar de fora e de mencionar outras verbas que foram extremamente importantes. Então o CNPq, por exemplo, contribuiu muito tanto com projetos individuais, meus e de outros pesquisadores, como também pelo CISBiota Brasil, do CNPq, que foi uma iniciativa fabulosa, que contribuiu muito para a gente conseguir fazer muita coisa pelo museu. Mais recentemente nós tivemos um projeto combinado com o pessoal dos Estados Unidos, dentro da National Science Foundation, a NSF americana, que contribuiu bastante com alfinetes, com fundos de gaveta, e especialmente com verba para coleta em diversos lugares pouco coletados. A USAID, nos Estados Unidos também, que tem nos ajudado bastante a explorar áreas pouco conhecidas da Amazônia. Projetos de tese de alunos financiados pela CAPES também contribuem. Na verdade, então, esse museu aqui ele deve muito a todas essas agências de fomento. Mas uma coisa que a gente tem feito desde alguns anos atrás, não só na coleção de Lepidoptera, mas na verdade em todo o museu, é que todo novo material que seja testemunho de qualquer trabalho de aluno, seja de iniciação, ou de tese, ou de projeto, ele imediatamente após a conclusão do trabalho ou do projeto, ele é montado, identificado, se possível, e tombado com um número individual e só depois ele entra na coleção. Então, esses mais de 10 mil exemplares que a gente já tem tombados, eles são um material valiosíssimo, na verdade, porque a gente consegue resgatar todo o histórico de cada um deles, para qual trabalho ele foi importante, de qual tese ele veio. Dessa maneira, seria muito interessante que a gente pudesse identificar todo o material já coletado. Existem vários grupos para os quais a gente não tem especialistas e que ainda estão sendo montados e tombados, às vezes sem uma identificação definitiva. É óbvio que a taxonomia muda, a sistemática é uma ciência viva, mas a gente poderia ter a melhor aproximação possível para a identificação desse exemplar. Nós tivemos aqui por um tempo o professor Vitor Becker, nós tivemos várias pessoas visitando aqui o museu e ajudando com essas identificações, por exemplo, no grupo de Speride, o professor Mil, que a professora Mirna já veio trabalhar aqui um pouquinho rapidamente, o professor Marcelo Duarte ele esteve visitando o museu, seus alunos também, e deram um aporte muito importante de informação, mas seria muito interessante que a gente pudesse no futuro contar com verbas para trazer taxonomistas visitantes para passarem aqui 2, 3 meses, às vezes 6 meses, para que ele pudesse trabalhar exclusivamente na coleção, olhando tudo que tem no seu grupo, identificando, separando material relevante, identificando espécies não descritas que eventualmente existem, certamente existem. Então seria muito interessante que a gente pudesse contar com mais apoio para esse trabalho de taxonomistas no futuro, para que a gente pudesse valorizar mais e encontrar os tesouros escondidos aqui na coleção. E a gente conta com praticamente bolsistas apenas no momento,
para trabalhar diretamente com a coleção. E tem técnicos do museu, tem o Arthur, tem o Jean, que trabalham diretamente na coleção, mas eles não são exclusivos da parte de Lepidoptera. E dado o tamanho da coleção, a quantidade de material, 2 ou 3 pessoas para trabalhar exclusivamente com Lepidoptera teriam um trabalho para uma vida, só pensando em trabalho técnico. Então um sonho seria que a gente pudesse ter aqui um gerente de coleções e talvez 2 ou 3 técnicos para trabalharem ativamente e intensivamente em todo o material que a gente tem coletado. Mas eu tenho certeza que com isso a gente teria o que eu acho que seria uma das melhores coleções de Lepidoptera do país. Muito proximamente as grandes coleções que a gente já tem hoje, que são a da Universidade Federal do Paraná, a do Museu Nacional do Rio de Janeiro e a do Museu de Zoologia da USP em São Paulo. Então seria a 4ª coleção representativa para Lepidoptera.